Em nome do Senhor Jesus, do apóstolo Denilson, de Mato Verde, da Igreja dos Pilares, Ministério de Almas, ali juntamente com a minha esposa, a apóstola Luciana, ali também conosco a missionária Joana, está aqui. Eu quero dizer para vocês que é motivo de muita alegria de nós estarmos aqui, em nome do Senhor Jesus. É uma oportunidade de nós podermos impactar a nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Sair daqui impactados para a glória de Deus, amém? Eu queria que vocês pudessem abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 8. Quem puder abrir algo, Romanos 10, versículo 8, onde diz a palavra de Deus. Olha o que vai dizendo aqui, uma palavra que Paulo ali, dirigiu aos judeus, aos romanos. Então diz assim, ele falava a respeito do reino de Deus. Sabe, cada dia que passa na minha vida, eu venho procurando aprender com o Espírito Santo. Eu venho procurando descobrir como funciona, sabe, o reino de Deus. E eu venho descobrir com o Espírito Santo que o reino de Deus não é um reino onde você fala qualquer palavra. O reino de Deus você tem que ter palavras certas, você tem que ter alvo. Você não pode falar qualquer palavra. Glória a Deus. Nós temos que entender que a partir do momento que uma pessoa nasce de novo, ela passa a pegar a natureza de Deus, a natureza de Cristo. Aquela língua que antes, aquela língua que ela falava lá fora, aquela língua que ela pronunciava lá no mundo, ela não vai funcionar mais no reino de Deus. Tem que ser, sabe, tem que ser palavras alinhadas com o ensino do Espírito Santo, com aquilo que o Senhor fala, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo estava ali dirigindo uma palavra aos romanos, onde ele dizia assim, ele queria saber o que aqueles romanos estavam falando, o que aqueles romanos pronunciavam, a maneira que eles diziam. E onde ele falava assim, porém que se diz, ele não estava vendo o que eles estavam a dizer, porém que se diz. E aí é uma pergunta, quando falava assim, a palavra está perto de ti, falava para eles, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, dizia para eles. E aí ele dizia, isso é a palavra da fé que pregamos. Isso é a palavra da fé que pregamos. E aí ela diz assim no 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que ele diz, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, quer dizer, para viver a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E o 11 diz, portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Mas eu queria dizer algo para você. Ele perguntou para aqueles irmãos, o que vocês estão a dizer? O que vocês estão a dizer? O que vocês estão confessando? E ele falava, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele dizia para eles, vocês precisam confessar essa palavra que chegou a vocês. Vocês precisam declarar essa palavra que o Espírito Santo tem trazido ao vosso coração, o Senhor tem trazido ao vosso coração. Ele disse, é a palavra da fé que pregamos, ou seja, é a palavra que vai gerar fé em vocês. E ele disse, com a tua boca confessares, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, o reino de Deus é um reino que tem princípios. E um dos princípios do reino de Deus é o princípio do confessar. É o princípio do confessar, é o princípio do declarar. Porque nós podemos crer no nosso coração
prevaleçam sobre as situações, em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade. Pode subir aqui, tem os homens de Deus ministrando aqui. Sentado cheio de homens de Deus ali, mulheres de Deus. Pessoas que carregam uma dimensão espiritual. Pessoas que causarão um impacto nela a partir da chegada do Espírito Santo. Mas você, é importante você entender. Eu ouvi o pastor falando, o pastor Araújo, conheci ele hoje, veja pelo Facebook, né? A equipe de vereadores sempre posta o trabalho da igreja, eu acompanho. E o que acontece? Eu venho lhe falando aqui, essa noite é noite de cura, é noite de libertação, é noite de milagre, noite de maravilha, eu tenho certeza disso. Absoluta disso, em nome de Jesus. Mas uma coisa também eu quero dizer para você. Eu quero dizer para você. Tudo que é para manifestar de Deus na tua vida nesta noite depende de você dar oportunidade. Se você der oportunidade para a graça de Deus, é impossível você sair daqui da mesma forma. Se você deixar se mover em você, se você deixar de alcançar, atentar onde é para entrar, você pode ter certeza, em nome de Jesus, não depende só dele, não depende só da equipe que está com ele, depende também de você. Filemão capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: para que a comunicação da nossa fé se torne efetiva, reconheça o reino de Deus está em Cristo Jesus. Reconheça que é uma oportunidade hoje você impactar a sua vida, em nome de Jesus. Fazer fluir, fazer vir para fora o que Jesus nos está fluindo dentro da igreja, dentro da igreja. João 7:38, aquele que crê em mim, você não tem o fluir já da vida. Faça esse vídeo já da vida fluir. Faça essas águas jorrarem. Faça essa glória. Libera essa glória nesse lugar. Libera essa glória nesse lugar, em nome de Jesus. E você não só sairá dela impactado, você vai impactar pessoas que entram aqui pela primeira vez nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu recebo essa palavra. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela oportunidade dos serviços. Glória a Deus.